GDF condenado. O governo vai ter que indenizar policial que levou tiro acidental na perna por mau funcionamento da arma Taurus. Telemetria. CAESB começa a instalação de equipamento residencial mais moderno, que vai mandar dados em tempo real de vazamentos e gatos. Trump retalia. Presidente americano anuncia que vai retomar tarifas sobre o aço brasileiro. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo terminou no último sábado. 8.000 pessoas foram imunizadas só aqui no DF. E os jovens adultos representam o segundo principal público da campanha, que agora chega ao fim. No Distrito Federal, 5 casos da doença foram registrados nesta faixa etária. A Letícia faz parte do público-alvo da campanha, que são pessoas com idades entre 20 e 29 anos. Ela não perdeu tempo e se vacinou logo pela manhã. É importante a prevenção, contra as doenças. A gente nunca sabe o que pode atingir, principalmente que em algumas cidades estão em surto, sarampo. Então é importante prevenir. Nesta segunda etapa de vacinação, a Secretaria de Saúde disponibilizou um estoque com cerca de 200.000 doses da tríplice viral. Além do sarampo, a vacina também previne cachumba e rubéola. A campanha é contra o sarampo, justamente porque nós temos tido surto de sarampo no Brasil. Em Brasília, dos 5 casos confirmados de sarampo, 3 deles são na faixa etária de 20 a 29 anos e os outros 2 são em adultos também. É uma idade muito importante porque são pessoas que circulam muito entre as cidades, entre locais turísticos e dessa forma pode ser que possa estar encaminhando esse vírus para outras localidades, assim como também estão vindo para o Distrito Federal. A Alice conta que viu o anúncio da campanha na televisão e aproveitou a manhã de sábado para atualizar o cartão de vacina. A estudante não tem dúvidas sobre os benefícios da imunização. É importante você se proteger, das doenças e são coisas tão simples de a gente prevenir e não custa nada. Este especialista explica que a vacina é a única forma de prevenção contra o sarampo e diz que a população não pode perder o medo da doença. Esse público-alvo hoje da vacina de 20 a 29 anos é um público que nasceu depois da década de 90. Então, em 90 foi erradicado totalmente o sarampo no Brasil. Então, essas pessoas, esses jovens, não vivenciaram um surto, uma epidemia, uma endemia de sarampo. Então, elas não estão preparadas, não têm medo nenhum dessa doença. Apesar da campanha ter sido encerrada no último sábado, a tríplice viral está disponível nos postos de saúde de todo o DF, que funcionam de segunda a sexta-feira. A campanha acabou, mas a vacina contra o sarampo está disponível na rede pública o ano todo. E a tríplice viral, que protege ainda contra cachumba e rubéola, deve ser tomada em 2 doses com intervalo mínimo de 30 dias a partir dos 6 meses de vida. Olha, a polêmica envolvendo as armas Taurus ganha um novo capítulo, mas desta vez com uma decisão judicial. O GDF e a empresa Taurus foram condenados a indenizar em R$206 mil um policial militar que, em 2015, ele foi ferido na perna após a arma ter disparado sozinha. A indenização publicada pelo Tribunal de Justiça foi por danos materiais, morais e estéticos após a arma do sargento da Polícia Militar ter disparado sozinha e atingido a perna dele em maio de 2015. O caso foi em Samambaia, quando o PM estava saindo da viatura. Desde então, o autor da ação afirma que segue em tratamento médico. Durante perícia, foi revelado que a arma não tinha condições para uso em serviço. No processo, o sargento também alegou danos físicos e emocionais em razão do acidente. No processo, o DF declarou que não tem responsabilidade pelo ocorrido e afirmou que não há provas dos danos materiais e estéticos. A empresa Taurus alegou que os fatos decorrem de culpa exclusiva do autor e que não houve falta de segurança da pistola. Na decisão, a juíza também disse que os 2 pareceres técnicos concluíram que a arma estava sem condições de uso para o serviço. Cabe ainda recurso da decisão da indenização de mais de R$200 mil. Em agosto desse ano, a Polícia Militar da capital abriu o edital para a compra de armas ao custo de R$2.400.000. Dias antes, mandou recolher mais de 12 mil pistolas Taurus depois de uma série de falhas.
Entramos em contato com o GDF, a empresa Taurus, e em nota a Taurus respondeu que houve um grave equívoco no julgamento do caso e que vai recorrer à segunda instância. O GDF também vai recorrer. Vamos falar sobre esse assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Esses problemas com as armas Taurus não são novos, né? Já teve até CPI no Congresso. Exatamente. Agora, é curioso porque essa é uma indústria nacional, muitas vezes acusada de copiar projetos de armas americanas. Essa pistola do caso, por exemplo, a acusação de que alguns especialistas fazem é de que eles copiaram mal aquela arma Beretta, que é fabricada nos Estados Unidos. São muito frequentes as denúncias de disparo acidental, disparo automático, né? Simplesmente a arma dispara e acaba provocando lesões graves, sequelas. Há muitos policiais sequelados no Brasil inteiro, já houve casos de morte e a justiça no Brasil é sempre muito reticente com relação a sentença dessa natureza, por isso que a Justiça aqui no Distrito Federal está de parabéns por essa decisão. Tomara que essa decisão se estenda a tantos outros policiais militares brasileiros ou suas famílias que foram mortos ou estão feridos, ficaram inclusive, tiveram que se aposentar, né, por invalidez, por falta de condições de continuar, em razão das lesões, de continuar a trabalhar normalmente, né? Nos Estados Unidos, essa mesma empresa foi obrigada a fazer um acordo de 30 milhões de dólares para indenizar, para não ser processada, Aqui, olha, as vítimas continuam suando muito, gastando muita saliva, muita tinta de impressora para conseguir da justiça apenas essa decisão inicial, mas pelo menos é um começo. Aproveitar para falar mais dos Estados Unidos, porque o presidente Donald Trump anunciou em sua conta no Twitter nesta manhã que vai retomar as tarifas sobre aço e alumínio brasileiro. A medida, segundo o presidente norte-americano, decorre do fato de tanto o Brasil quanto a Argentina estarem liderando uma política de desvalorização das próprias moedas. O dólar começa a semana negociado a R$ 4,23. Trump disse em sua conta pessoal que Brasil e Argentina têm liderado uma desvalorização maciça das próprias moedas, o que não é bom para os produtores norte-americanos. Por isso, decidiu restaurar as tarifas sobre aço e alumínio que são vendidos para os Estados Unidos pelos dois países. O real desvalorizado favorece as exportações brasileiras, já que fica mais barato para países com uma moeda forte, como os Estados Unidos, comprar os nossos produtos. A desvalorização tem sido parte da estratégia do ministro Paulo Guedes para estimular a volta dos investimentos internacionais e o crescimento do PIB. O presidente americano ainda cobrou que o Banco Central do país tome medidas semelhantes para que, nas palavras dele, países não tirem vantagem do nosso dólar forte para desvalorizar ainda mais suas moedas. O governo brasileiro foi surpreendido pelo anúncio. Ao sair do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado hoje cedo. Vou conversar com o Paulo Guedes. Se for o caso, ligo para o Trump. Eu tenho o canal aberto com ele. Cláudio Humberto, qual é o impacto dessa decisão de Donald Trump aqui no Brasil? Acho que é uma decisão que ainda vai passar por algum processo negocial, né? O fato é que a ignorância do presidente americano em relação a esse processo decorre do fato de que ele não enfrenta esse problema, né? Aliás, a moeda dele é o dólar, em relação à qual todas as demais moedas ficam ali sendo valorizadas ou desvalorizadas, né? Talvez o presidente americano, certamente, ele não sabe que a valorização ou desvalorização de uma moeda decorre de fatores de mercado, né? E, aliás, um dos principais responsáveis pela alta do dólar aqui no Brasil são exatamente os Estados Unidos, em razão da sua política, a política vitoriosa do governo Trump, que fortaleceu a economia e, com isso, as pessoas essa é uma das razões, tendem a apostar mais na moeda e começam a comprar dólar. Os grandes investidores, quando compram grandes quantias de dólar, isso significa a lei do mercado, né? A lei da demanda e da procura. Se aumenta a procura pelo dólar, aumenta também o preço. É exatamente isso que acontece. A questão é que a desvalorização do real favorece muito o produto brasileiro que é exportado, que fica muito mais barato lá fora. Fica bem mais barato lá fora, mais competitivo, portanto, né? E os produtos americanos que já são em dólar,
e uma moeda valorizada acabam pagando esse preço, o preço da concorrência com produtos mais em conta. E a seguir, tudo sobre o aplicativo do metrô, que promete informações em tempo real sobre o sistema. E o Band Cidade está voltando já. A CAESB começou a instalar equipamentos que ajudam a encontrar vazamentos de água e irrigações clandestinas, os famosos gatos. E os trabalhos começaram lá no Lago Norte. É este aparelhinho o responsável pela transmissão dos dados para a CAESB. O equipamento fica junto ao hidrômetro e informa 4 vezes ao dia o consumo de água da casa. O sistema de telemetria começou a ser implantado no Lago Norte. Há 5 anos atrás, o Lago Norte tinha uma perda da ordem de 60%. Então essa foi uma das principais razões para que a CAESB tivesse feito esse projeto, instalasse um hidrômetro preparado para telemetria e agora, numa segunda etapa, esteja instalando a telemetria para essas casas. Com isso, a gente espera uma redução de perda significativa na região. Todos esses pontinhos azuis no computador são onde o equipamento está colocado. Já são mais de 4.000 casas com a telemetria. Falta instalar nas quadras 13 a 16. A CAESB espera concluir esse processo até janeiro de 2020. O próximo passo vai ser disponibilizar as informações sobre o consumo para os clientes. Pelo celular vai ser possível acompanhar o quanto se está gastando e, quem sabe, rever a real necessidade do consumo e economizar. A gente vai procurar analisar os grandes consumidores da CAESB para nós instalarmos hidrômetros nesses grandes consumidores, porque acho que também é um benefício para esses grandes consumidores controlarem seu consumo. R$1.700.000 estão sendo gastos com a implantação do sistema. E o metrô lançou um aplicativo para que os passageiros possam programar as viagens sabendo o horário de chegada dos trens nas estações. E os passageiros também vão receber alertas em tempo real sobre a operação do sistema metroviário. Veja aí. É fácil encontrar no metrô quem já ficou um tempo a mais esperando pelo trem sem saber se iria chegar ou não. Hoje mesmo o metrô estava parado, né? Um monte de gente na estação, Praça do Relógio. Várias vezes eu chego e aí demora muito. Demora bastante, principalmente que eu trabalho aqui, às vezes falta 20 minutos, 15. Para evitar essas surpresas desagradáveis, a companhia lançou um aplicativo que traz informações preciosas para quem usa o transporte público, como horários dos trens e também como está o funcionamento do metrô. Pelo aplicativo a gente já tem essa informação, se o sistema está funcionando e se está funcionando nas duas linhas e nos dois sentidos, né? Então, porque o metrô pode estar funcionando de central, que ele fica na rodoviária, até o terminal Samambaia, mas pode não estar funcionando em Ceilândia. Então, o aplicativo diz aonde está funcionando, se não está funcionando, qual trecho. O aplicativo, que está disponível para Android e iOS, indica ainda os estabelecimentos que funcionam dentro ou na área próxima à estação selecionada. Por exemplo, que há uma demanda grande, as pessoas perguntando quais eram as estações que tinham caixas eletrônicos. Então o aplicativo já fala o que tem naquela estação, facilitando a vida do usuário, que pode fazer uma viagem sabendo que ele vai poder sacar o dinheiro dele naquela estação tal, que é o destino dele. Para quem não larga o celular 1 minuto, como é o caso do Matheus, ter tudo ali na palma da mão facilita demais. Esses televisores mesmo que já tem já facilita bastante, mas ter no próprio celular é legal. E começa o mês de dezembro e o Congresso Nacional vai ter que correr contra o tempo para liberar a pauta para o orçamento antes do recesso. E o esforço concentrado deve começar pelas medidas provisórias. A principal delas é a que transferiu o antigo COAF do Ministério da Economia para o Banco Central. Mas ainda precisa ser votada nas duas casas antes do dia 17, quando perde a validade. E ainda hoje o Planalto pode enviar um projeto de lei para liberar créditos e fazer o remanejamento de recursos para vários órgãos públicos. O repasse faz parte de um acordo firmado junto à Câmara para destravar a pauta de votações. 37 dispositivos relacionados à lei eleitoral ainda precisam ser votados, além de outros 25 projetos. Só depois, os parlamentares poderão analisar o orçamento do ano que vem, marcado para o dia 17, véspera do recesso. Ainda na Câmara, deputados se preparam para levar o relatório do grupo de trabalho que discute o pacote anticrime ao plenário na próxima quarta-feira. O projeto foi enviado ao Congresso pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, em fevereiro. Cláudio Humberto, e amanhã poderemos ter a volta da propaganda dos partidos políticos em rádio e televisão? Pois é, essa excrescência que é a invenção brasileira,
que foi extinta em muito boa hora, agora pode voltar. O presidente Jair Bolsonaro vetou esse item do projeto que foi aprovado no Congresso, mas é grande a possibilidade de esse veto vir a ser derrubado, como também outros vetos que podem ser derrubados. Por exemplo, aquela parte lá da lei que eles aprovaram, que permite o pagamento de multas eleitorais com dinheiro do fundo eleitoral. Ou seja, eles praticam o desatino, eles fazem a safadeza e adivinha quem é que vai pagar? Nós, os contribuintes que somos vítimas exatamente daquela safadeza. E o pior é que o dinheiro da multa que é recolhido à Justiça Eleitoral, volta para os partidos que cometeram as infrações. Ou seja, é o assalto final, essa mini-reforma eleitoral ou política, é o assalto final da classe política aos cofres públicos. Vou falar agora de educação, porque estudantes do DF fizeram a prova da última etapa do PAS-UNB neste domingo. E ao todo foram quase 62 mil inscritos para pouco mais de 2.200 candidatos. Agora, a UNB oferece 2.112 vagas para o primeiro semestre de 2020 e 2.120 para o segundo. Os gabaritos oficiais serão divulgados amanhã, a partir das 7 da noite, no site sebrasp.org.br/PAS e subprogramas. /subprogramas, está aparecendo tudo aí na sua tela, você pode já conferir. Olha, o Ministério da Educação anunciou a liberação de 125 milhões de reais em recursos extras para as universidades federais. De acordo com o MEC, 65% dos recursos serão destinados para a compra de painéis solares. A estimativa do Ministério da Educação é que haja uma redução média nas contas de luz das universidades de cerca de 25 milhões de reais por ano. Esse investimento em energia solar, o que acontece? Todo ano, enquanto tiver a placa, e a placa tem uma expectativa de vida de 50 anos, vai economizar R$1 milhão direto do orçamento dele. O restante da verba vai ser destinada para a conclusão de obras paradas ou em andamento nas instituições. Todas as 63 universidades federais brasileiras terão acesso ao dinheiro já a partir do ano que vem. Cada uma receberá uma média de R$2 milhões. Cláudio Humberto, essa liberação vem em boa hora. Muito boa hora, né? E é bom a gente destacar que é um caso raro, né? Os governos, quando fazem contingenciamento, eles não voltam atrás, né? Pela primeira vez isso está acontecendo depois que o governo, no início, né, no primeiro semestre, diante da quebradeira geral, né, o país quebrou, faliu mesmo, mas se recuperou, aos poucos a economia foi se recuperando, o governo também recuperou a capacidade de recolher impostos e, ao contrário do que aconteceu em governos anteriores, houve o descontingenciamento e mais ainda uma grana como essa que é boa, que dinheiro nunca é demais em educação e também nas universidades públicas do Brasil. Olha, os patinetes elétricos e as bicicletas compartilhadas já são febre aqui em Brasília, assim como em outras cidades do Brasil. O problema é que ainda existem leis, não existem leis e regulamentações suficientes capazes de garantir a segurança, tanto dos usuários quanto dos pedestres. Há 6 anos, veículos compartilhados como patinetes elétricos e bicicletas são realidade. Eles são facilmente encontrados em diversos pontos da capital, ou em estações específicas ou nas calçadas. Os usuários conseguem liberá-los usando o aplicativo de celular. Depois, deixam o veículo em outra estação para outra pessoa usar. O Irá trocou o carro pela Magrela há 20 anos. Ele já usou o serviço de transporte compartilhado algumas vezes. A gente tem mais opções, seja a bicicleta, seja a patinete, como alternativa ao carro, que as cidades estão saturadas, inclusive Brasília, estão saturadas com uma frota motorizada muito grande, cada vez maior, e a gente precisa de alternativa. Apesar de facilitar a vida, os patinetes elétricos e as bicicletas se tornam perigosos se o usuário desobedecer algumas regras. Dados divulgados pelo Detran mostram que só este ano, 17 ciclistas já perderam a vida nas vias públicas do DF. E o que o Detran faz é aplicar as regras existentes, regra de circulação. Esse veículo só pode transitar na ciclofaixa, na ciclovia ou ainda nas praças e passeios, respeitando os demais usuários, principalmente que é o pedestre, além de uma velocidade média
em torno de 6 quilômetros aí entre os pedestres. Se ele tiver numa ciclofaixa ou numa ciclovia, ele poderá desenvolver até 20 quilômetros. O projeto de lei que está tramitando na Câmara há 3 meses prevê leis mais simples voltadas para estes meios de transporte. O projeto é de autoria do deputado distrital Eduardo Pedrosa e tem como objetivo ajudar ao usuário sem prejudicar as empresas envolvidas. A gente, por exemplo, colocou quase todas as prerrogativas no que tange à segurança pela lei de trânsito, pelo CONTRAN. E nós fizemos uma regulação mais da ocupação dos espaços públicos. Então, por exemplo, onde tem acessibilidade não pode ter uma estação, né? A gente tem essa preocupação com a segurança das pessoas na hora de ter acesso a esse patinete. Então, a localização tem que ser um lugar onde tem iluminação e tudo mais, para que a gente possa ajudar aí a pessoa mesmo que quer fazer a utilização desse serviço a ter mais segurança na hora de aderir, né, à plataforma, e também as empresas a terem condição de continuarem atuando aqui no Distrito Federal. Para o deputado, a demora na implementação de leis voltadas para os transportes compartilhados se deve ao tempo de estudo e adaptação da população. A gente precisava criar regras, de fato, para poder acabar com isso, né? Mas também existe todo um cuidado de ver como que as coisas iam naturalmente acontecendo, porque no primeiro momento a gente tem aquela febre ali, né? Que todo mundo queria usar, todo mundo queria ver como era. Agora a gente já tem uma noção mais ou menos real de quantas são as pessoas que usam, para que usam. A previsão para o projeto sair do papel e ser votado é até o final do ano. Até lá, os usuários, motoristas e pedestres deverão continuar atentos durante o trajeto. É importante a regulamentação para o usuário, né, para o sistema em geral, né? Acho que dá mais segurança. Afinal, é um serviço público, quer dizer, é prestado por empresas particulares, mas está aí nas vias públicas, então é importante ter uma regulamentação para dar realmente mais segurança. E a Grow, dona das marcas de compartilhamento de bicicletas e patinetes Green Yellow, informou em nota que colabora com as autoridades para a formulação de uma legislação que beneficia a todos. E a seguir, tudo sobre a final do torneio Roland Garros para amadores, que aconteceu em Brasília neste fim de semana. Quantidade volta daqui a pouco. Começou hoje, vai até sexta-feira o mutirão dos bancos para renegociar dívidas de clientes em atraso. A Semana Nacional é organizada pela Banco Central e pela Federação Brasileira de Bancos. E os débitos vão poder ser negociados em condições especiais. Parte das agências bancárias do Banrisul, Bradesco, também Banco Pan, Caixa Econômica, Itaú e Santander, também Banco do Brasil, vão funcionar até 8 da noite. E a negociação ainda pode ser feita nas demais agências desses bancos localizadas em todo o Brasil, no horário de funcionamento, normal de funcionamento. Mais informações você tem no site consumidor.gov.br. E a procura, a polícia está atrás de criminoso que matou a tiros um homem de 43 anos. O crime foi na noite passada em posto de combustíveis no Lago Norte. E a motivação do assassinato, de acordo com a Polícia Militar, seria uma rixa antiga. Nesta segunda-feira, quem passava pelo primeiro posto da QI2 do Lago Norte nem imaginava que há menos de 24 horas o local havia sido palco de um crime. Nossa, nem sabia disso. Que isso, que absurdo. Não sabia de forma alguma. Que absurdo. Aqui como foi o assassinato? O homem de 43 anos foi assassinado no local por volta das 6 horas da tarde deste domingo. Segundo informações da Polícia Militar, 2 moradores do Varjão teriam discutido na cidade. A briga terminou dentro do posto com os disparos. Foram pelo menos 4 tiros. O autor dos disparos fugiu. Segundo a PM, os 2 já tinham passagens policiais. Os moradores da cidade acreditam que a dupla já se conhecia. Isso aí é rixa, né? Alguma coisa, mas só o movimento é tranquilo. Violência, né? É o dia a dia. Aqui até que é menos, assim, que outras capitais. A Secretaria de Segurança Pública revelou que este foi o 2º homicídio do ano na região. Para este morador, os problemas das cidades vizinhas acabam refletindo no Lago Norte. Esse crime mesmo que aconteceu aqui no posto de gasolina foi uma situação que veio lá do Varjão, né? Então, assim, acaba que situações de outras cidades satélites começam a atingir o centro de Brasília, atingir o Lago Norte e assim vai. Vamos falar agora de esporte, porque a final do tênis amador de um dos torneios mais importantes do mundo aconteceu aqui em Brasília. Ontem, atletas de todo o país participaram da última etapa do Roland Garros. A competição foi no Clube do Exército, do setor de Clube Sul, e os tenistas sentiram na pele a emoção de participar de um grande slam.
Troféu na mão, sensação de dever cumprido. Foi um desafio físico e psicológico. Eu cheguei exausto, com calor, e consegui me manter vivo até o segundo set. Quando retomou o jogo, eu já estava mais disposto e consegui virar o jogo. O último dia de competição do campeonato de tênis foi repleto de grandes jogadas. A Mônica, que foi a vencedora da principal categoria da competição entre as mulheres. Fiquei muito contente, então eu vi que a experiência ainda vale um pouco, mas eu faço também bastante preparo físico, né, todo dia, ali nutrição também. Eu acho que isso é muito importante para a gente que está nos sêniors, né, a parte física e mental. Eu vi que prevalece um pouquinho. A democrática competição trouxe para a capital federal a experiência do charmoso e tradicional torneio. A competição só foi graças à parceria entre a Confederação Brasileira de Tênis e a Federação Francesa de Tênis. O diretor do evento ficou feliz com o resultado alcançado. Esse é o grande prazer da gente, é entregar um torneio com uma organização belíssima e com jogos maravilhosos aqui durante 4 dias aqui em Brasília. Novas edições do evento já estão sendo avaliadas. A gente tenta fazer o esporte acontecer, mas a gente também tenta fazer com que o atleta permaneça no esporte. Para os amantes do tênis, a competição foi a oportunidade de acompanhar um torneio com grandes jogadas. E aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos aí onde você mora e também os problemas da sua região. É o WhatsApp do Band Cidade, então anote aí nosso número que é o 99976-9204. E o Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui, vem chegando aí os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!